Bom dia. E aí, estudaram bastante? Preparados? Preparadas? Gostaria de informá-los que elaborei a prova ontem, terminei de elaborar a prova, era 1h10 da madrugada. Então, a prova ficou excelente, ficou ótimo. É que o horário que eu tive para preparar a prova, né? Então, não dava para fazer mais cedo. Então, esse horário foi o horário que eu preparei a prova. Então, a prova ela tá feita da seguinte forma. Tem 4 questões, porque nós teremos 4 aulas. Então, é uma questão para cada aula, tá? Então, a primeira questão é a melhor, tá? A primeira questão é onde eu vou cobrar todas as técnicas de derivação. Todas. Produto, quociente, derivada que envolve a função elevada a outra função. Tudo. Tudo que você pode pensar de derivada, de técnicas de derivação, vai estar na prova. Tá? Aí você deve estar se perguntando assim, mas técnicas de derivação não deveria ter sido cobrado na prova anterior? Sim. Só que agora eu vou apresentar um conteúdo para vocês que eu vou precisar de técnicas de derivação. Então eu vou usar esse conteúdo para poder cobrar na prova. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Hoje, basicamente, nós chegamos na metade do curso, tá? Essa é a metade do nosso curso, tá bom? Então, hoje nós falaremos de diferenciais e regra de L'Hospital. Então, começaremos pela diferencial, tá? Esse é o desenho clássico para você compreender o que é uma diferencial. Aqui em cálculo 1, diferencial é uma continha, tá? É uma continha que você vai ficar assim, para que eu vou usar isso? É mais para você compreender o conceito de diferencial. Aqui em cálculo 1, a gente precisa falar disso. Porque quando chegares em cálculo 2, também vai ter diferencial e lá tu vais usar muito, tá? Lá tu vai precisar de matrizes, tá ok? Lá tu vais usar derivadas parciais e vai existir uma certa matriz lá, que a gente vai chamar de matriz hessiana. Essa vai estar lá na diferencial, tá? Aí tu vai precisar disso lá, tá? Determinantes, tu vai precisar dessas coisinhas lá. Aqui pra gente não, aqui pra gente a diferencial é uma coisa bem direta mesmo, uma coisa bem simples, porque nós estamos falando de função de uma variável, tá? Lá serão várias variáveis, tá bom? Então vamos lá. Então, vou colocar aqui esse desenho que está aí para vocês compreenderem o que é que a gente quer fazer. Pode deixar aqui o quadro mesmo. Olha, suponha que nós tenhamos aqui o gráfico de uma função, tá? Suponha que esse aqui seja a reta tangente, tá bom? E essa reta tangente em um certo ponto x aqui, tá? Você pode caminhar uma quantidade para a direita ou para a esquerda, tanto faz, tá? Como essa quantidade é no eixo x, então a gente vai dizer que eu estou caminhando uma certa quantidade ΔX, tá bom? Então eu vou caminhar para lá uma certa quantidade ΔX e eu vou até x mais ΔX. Então eu vou ter aqui esse ponto, vou pegar bem aqui assim, tá? Quando você caminha uma quantidade aqui, ΔX, você teve aqui uma variação em x, se você olha para o gráfico da sua função, a função também vai ter uma variação. Ela vai sair desse ponto e vai para esse ponto. Então, ela foi para cá. Ó. Esse aqui é o meu f de x mais ΔX. E esse aqui é o meu f de x, tá? Então, saiu de x para x mais ΔX, então teve uma variação ΔX, tá? E saiu de fx para f de x mais ΔX, essa variação aqui nós chamamos de variação em y, então é um ΔY, tá bom? Esse tamanho aqui que teve essa variação, tá? Isso olhando para o gráfico da função f.
Tá ok? Mas nós podemos agora pensar no gráfico da reta tangente. Lembre-se, a reta tangente é a aproximação linear do gráfico da função f nesse ponto x. Tá? Então, o que acontece com a variação na reta tangente? Essa é a pergunta. Então, você olha aqui para esse triângulo. Tá? Para esse triângulo bem aqui. Que é um triângulo retângulo, tá bom? Esse tamanho aqui é o teu ΔX. Tá? E isso aqui é uma variação em y, só que é uma variação em y para a reta tangente. Tá? Vamos pensar o seguinte. Se você pensa aqui nesse ângulo, que é o mesmo ângulo que está bem aqui, tá? Se você pensa nesses ângulos aqui, você pensa no coeficiente angular dessa reta tangente, certo? O coeficiente angular dessa reta tangente, como é que a gente acha ele se eu sei quem é a função f? Como é que eu faço? É o quê? É a derivada da função f nesse ponto x, certo? Então, a derivada da função f nesse ponto x. Mas a gente já sabe que esse coeficiente angular ele é a tangente do ângulo, lembra? Tá? É a tangente desse ângulo aqui, tá bom? E olha, a derivada de f, se a f é y, nós já temos uma notação para isso, não já? A notação de derivada, ou você coloca f', ou você coloca o quê? dy dx. Então, se você quer a derivada de y, isso é dy dx. Tá bom? Então, vamos pegar essa coisa e tentar enxergar de forma geométrica aqui. Tá? Se a derivada é referente à tangente desse ângulo, então quer dizer que seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, esse cara aqui é que vai ser o meu dy. Tá? E esse carinha aqui vai ser o meu dx. Tudo bem? Então, essa variação aqui em y para a reta tangente, ela é chamada de dy. E essa variação em x para a reta tangente, a gente vai chamar de dx. Quando eu olhar para a função, que é a função f, eu vou chamar ΔX e ΔY. Tudo bem? Então, eu vou enxergar agora f' de x como sendo dy por dx. Mas como eu estou enxergando isso aqui como a tangente desse ângulo, você tem que ver isso aqui como um quociente. Tá? Esse dividido por esse. Tá bom? Então, se você enxerga isso como um quociente, então posso passar o dx para lá. O que vai resultar isso aqui, ó. dy é igual a f' de x dx. Tudo bem? Tá? Vamos pensar. Nós estamos nesse ponto x, a reta tangente passa por esse ponto. Você concorda que eu poderia alterar o tamanho de ΔX aqui? Sim ou não? À medida que eu altero o tamanho de ΔX, automaticamente também muda o tamanho do dy. Concorda? Porque, olha, eu poderia ter pegado bem aqui, ó. Se eu tivesse pegado aqui, o triângulo que iria surgir seria esse aqui, ó. Então, o dy já seria outro. Certo? Então, quer dizer que esse dy ele está dependendo do dx que eu peguei aqui. Tá? Então olhamos para dy como uma função que depende de dx. dx muda, então dy também muda, tá? Então, isso aqui, dy é igual a f' de x dx, é o que chamamos de
diferencial de f. Tá bom? Então, essa é a diferencial de f. Ficou claro? Tá? Na prática, o que você precisa fazer? Se eu peço para você assim, ó, calcula a diferencial dessa função. O que você precisa fazer? Você vai escrever dy igual, a única conta que tu vais fazer é quem é a derivada da f. Essa é a única conta. Aí você escreve quem é a derivada da f e no lado você coloca dx. E acabou. Ficou claro? Tá? É só isso. Tá? Então vamos fazer os exemplos. Então, olha aí. Eu coloquei para vocês 6 funções. Tá? Pode ajeitar aqui o cabo? Eu acho que ele soltou. Eu coloquei aí 6 funções para vocês. Se eu peço para você encontrar a diferencial dessas funções, vamos para a primeira função. Que operações de derivada eu preciso fazer para calcular a diferencial dessa primeira função? Que regras de derivação eu vou ter que usar? A regra do produto, porque tem um x² ali multiplicando com o seno, certo? E o que mais? A regra da cadeia, porque tem uma composição de seno com 2x. Tá ok? Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a primeira. Então, a nossa primeira, a f de x é x² seno de 2x. Tá bom? Aí eu peço para você calcular quem é a diferencial dessa função. Então, como tens que fazer? Eu já sei que a diferencial é dy igual a função derivada, tá? E aqui eu coloco a diferença d da variável, tá? A variável aqui é x, então eu coloco dx. Se fosse s, eu colocaria ds. Se for t, coloco dt, tá bom? Então sempre observe qual é a variável que está sendo trabalhada, tá? Então vamos lá, vamos determinar quem é a derivada da função. Derivada da função. Como é que eu derivo isso? Regra do produto. Derivada da primeira, eu vou colocar todo o passo a passo aqui. Ó. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom? Só escrever a regra de derivação. Isso aqui é igual, a derivada de x² é 2x vezes o seno de 2x mais x² vezes, quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, cosseno de 2x, o que mais? Vezes a derivada desse cara, que é 2. Aí eu vou colocar esse 2 aqui fora. Aqui na frente, tá? Ficou claro? Tá bom? Então pronto, então essa é a derivada. Então quem é a diferencial? Então a diferencial é isso aqui. 2x seno de 2x mais 2x² cosseno de 2x vezes dx. Acabou. Essa é a diferencial. Não é fácil demais? Fácil. Por isso que na tua prova tem 4 desses. Porque é muito fácil. Colocar só um, tu ia ficar com raiva. Depois só uma. Não dá, né? Aí a gente coloquei mais, tá? Muito bem. Vamos lá, a próxima. A segunda. Então, g de s é igual a S sobre 1 mais 2S. Como é a diferencial dessa função? Diz para mim, como vai ficar? Vai, fala, como vai ficar? Fala, você tem que falar. Se você não falar, não vai funcionar. Vai. dy, a diferencial é dy igual ao quê? Derivada de g, s, d o quê? ds. Porque a variável é s. Tá bom?
Se tu não prestar atenção nisso aqui, já era. Sério. Tá? Presta atenção na variável. Tá? Isso é super importante. Tá bom? Você pode pensar que isso aqui é uma forma de fazer pegadinha com você, que eu estou trocando a variável, mas não é. É para ir te preparando para quando chegar em cálculo 2, tu tem que saber qual variável tu estás trabalhando. Lá, tu vai derivar em relação a uma variável x, depois tu vai querer derivar em relação a uma variável y, depois uma variável t, e tudo isso na mesma função. Você precisa saber exatamente com qual variável você está trabalhando. Tá? Então, isso aqui é um exercício para isso. Vamos lá. Quem é a derivada de g? Derivada de g. Como é que vai ficar? Como é que deriva isso? Regra do quociente. Ah, ainda tem isso ainda. Eu ainda resolvi te dar mais ponto ainda, né? Resolvi te dar mais chance de ganhar pontuação. Qual é a chance? É assim. Você vai fazer essa questão? Vou. Quais regras de derivação você vai usar? Aí você já escreve, né, em cima assim, ó, irei utilizar a regra do produto e regra da cadeia. Pronto. Já tem 0, 1. Né? Já não zera mais a prova. Aí, nesse aqui, vai usar a regra do quociente. Aí, já ganhou 0, 1. Não fez conta nenhuma. Só escreveu. Já tem 0, 1 garantido. Tá? Então, pronto. Então, tu escreve a regra que tu está usando. Tá? Derivando aqui. Como é que faz a regra do quociente? Como é que fica? Derivada da primeira, que é quanto? 1. Derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes... Derivada da segunda, que é quanto? 2. Olha aí, S2. Coraçãozinho. Quem não entendeu o S2 aí já está com idade avançada. Tá? S2 é da minha época ainda. Tá? Vamos lá. Então, dividido agora pelo quê? 1 mais 2s ao quadrado. Pronto. Vamos lá. Então, vai ficar g' de s é igual... Olha, esse vezes esse dá ele mesmo, certo? Tem um S2 aqui, tem um 2s. Vai cancelar. Beleza? Então, vai ficar só 1. Tá? 1 mais 2s ao quadrado. Tá? Então, pronto. Essa é a derivada. Agora é só escrever a diferencial. Então, a diferencial de y é igual g' de s, que é isso aqui, 1 sobre 1 mais 2s ao quadrado ds. Acabou. Essa é a diferencial. Tá? Não vou cobrar diferencial pontual. O que é isso? É te dizer exatamente em qual ponto eu quero calcular a diferencial. Mas se você for procurar o livro, vai ter um monte de exercício lá. Ele vai te dizer quanto vale o S e quanto vale o DS. Tá? Ele vai te dar isso. Mas eu não quero ficar fazendo essas continhas. Eu quero que você compreenda como funciona. Tá? Muito bem. E na prova também não tem essa continha. Próximo. Qual você quer fazer aí? 3, 4, 5 ou 6? 4. Vamos lá. É a diferencial do volume da esfera, né? Vamos lá. Como é que você vai escrever aqui a diferencial? dy é igual ao quê? Derivada da v, v' de r, o que mais? dr. Isso mesmo. Tá? Vamos calcular a derivada da v. Quem é a derivada disso aqui? Quem é a derivada disso aqui? 4 πr quadrado. Perfeito. 4 πr ao quadrado. Então, a tua diferencial é 4 πr ao quadrado dr. Acabou. Ok? Muito bem.
Vamos para a próxima. Qual é a próxima que você quer fazer? Sexta. Muito bem, excelente escolha. Sexta, a função P, ela é x mais 2 elevado a x. Como é que deriva esse tipo de função? Função elevada a função. É aquela da derivação implícita, né? Sempre que você tiver, vou colocar aqui lembrete, né? Seu lembrete. Sempre que você tiver f de x elevado a g de x, a derivada disso, como é que é? É ela mesma, né? Lembra? É ela mesma vezes um produto que vai surgir aqui, né? Que é o produto do expoente com o logaritmo natural da base, né? Acho que é isso, né? Aí você deriva isso, tá? Essa é a regra da derivação desse tipo de função, tá? Então pronto, já sabemos que é isso. Então vamos derivar essa função, já que eu quero a derivada dela. Então a derivada da função P é quem? É ela mesma vezes... Aí eu vou fazer esse produto. O g é o expoente, né? Então, x vezes o logaritmo natural de x mais 2. Tá? Ok? Tudo bem? Agora eu vou calcular essa derivada. Tu não vai me deixar assim na prova. Tá? Faz essa derivada. Porque se tu me deixar assim na prova, tu vai ganhar só 0,1 aqui. Ainda vai ser o 0,1 porque tu disseste que tu está usando essa regra. Não é nem por isso aqui. Tá? Vamos lá. Então, ó, x mais 2 elevado a x vezes... A derivada desse produto aqui. A derivada de x é 1. A derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira... vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada do logaritmo de 1 sobre x, de x mais 2? Quem é? Não. Isso. 1 sobre x mais 2. Essa é a derivada. Tá? A derivada disso aqui, ó, de x mais 2, a derivada disso é... Você pode pensar assim, ó, é a derivada desse cara dividido por ele mesmo. Tá bom? Só que a derivada de x mais 2 é 1. Então vai ficar 1 sobre x mais 2. Beleza? Essa é a derivada do logaritmo natural. Como vai ficar 1 sobre isso, então eu já vou colocar aqui embaixo, tá? Então vai ficar x sobre x mais 2. Esse x é a primeira aqui, tá bom? Aí sim. Aí você escreve agora quem é a diferencial. A diferencial é isso aqui. Aí você não precisa ficar multiplicando esse com esse. Não precisa fazer isso, tá? Deixa assim mesmo. X mais 2 elevado a x vezes logaritmo natural de x mais 2 mais x sobre x mais 2 dx. Tá bom? Tá aí. Essa é a nossa diferencial. Beleza? Ficou claro? Diga. Você lembra que a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x? Tá. Tá, sabemos que se fosse logaritmo natural de x, a derivada disso seria 1 sobre x, certo? Tá bom? Então, logaritmo natural de x mais 2, como seria isso? Você concorda que isso aqui é uma composição? Tá? Como uma composição, então, a derivada do logaritmo, eu já sei que é 1 sobre quem está aqui. Tá? Então, a derivada disso é 1 sobre quem está aqui. Certo?
Só que a regra da cadeia me diz que eu tenho que multiplicar pela derivada de quem está dentro. Tá bom? Tudo bem? Aí a derivada de quem está dentro é 1. Por isso que vai dar exatamente o que a gente colocou lá. Beleza? Tá bom? Muito bem. Muito bem. Compreenderam o diferencial? Simples, né? O que precisa fazer? Coloca dy, coloca a derivada e coloca dx. Então a dificuldade está em quê? Só tem duas dificuldades. Uma, lembrar a derivação. Qual é a derivada que tu vais usar? Essa é uma das dificuldades. A outra dificuldade é a atenção. É ver qual é a variável que está sendo utilizada. Tá? Para não colocar dx se for s, para não colocar dt se for x, entendeu? Só isso. Tirando isso, não tem tanta novidade assim. Tá? Então eu vou deixar as outras duas por enquanto. Se der tempo, a gente retorna. Falta a 3 e a 5. Certo? Faltou a 3 e a 5, a gente retorna se der tempo. Vamos para a regra de L'Hospital. Aí, eu não sei te dizer a escrita regra de L'Hospital, porque eu não tenho certeza se esse cara é francês. E eu estava conversando uma vez com o professor José Miguel. O professor José Miguel é um dos coordenadores do projeto. Para mim, é uma lenda na universidade, o professor José Miguel. Quando eu cheguei na universidade, ele já era a lenda da universidade, da Faculdade de Matemática. Tá? Tive a honra de ter aula com o professor José Miguel no mestrado. Eu só vi palestras dele, não tive aula com ele na graduação. O cabra sabe demais, rapaz, sabe muito. E na hora que ele viu da gente ter escrito dessa forma, ele falou, mas espera aí, é francês, quando traduz português, ou você coloca o acento ou coloca o S. Eu não entendi. Eu não entendi. Então, tem alguma justificativa na língua que ou coloca o acento ou coloca o S. Eu acho que é essa que é a ideia. Então, acabou que eu coloquei o acento e o S. Então, eu não sei como é a escrita correta. Se você pegar os livros, cada livro escreve de uma forma. Tá? Então, entende a regra. Tá? Eu falo L'Hospital. Tá? Então, a regra dele é bem simples. Então, olha o que diz a regra de L'Hospital. Vai nos dizer o seguinte. Vai acontecer limites da seguinte forma. De x tendendo a p de um certo quociente. Tá? Aí você nota assim, peraí, a gente não tem derivada? Por que a gente está voltando de limite? É porque o conteúdo de limite não terminou. Você vai chegar em cálculo 2 e ainda não terminou o conteúdo de limite. Tá? Limite é um conteúdo muito extenso mesmo. Ele permeia todo o cálculo. Se você parar para pensar, a derivada é um limite. Tá? E quando nós definirmos integral, você vai ver que a integral é também um limite. Então, o cálculo em si, tudo é limite. Tá? Só que tem limites que a gente não consegue resolver se a gente não sabe o que é uma derivada, que é esse caso. Tá? Então, daí surge a regra de L'Hospital. Então, nós descobrimos o que é uma derivada, agora a gente está preparado para resolver outros tipos de limites. Tá? Então, que outros tipos são esses? É o seguinte, suponha que você tenha um caso deste. Tá? E, de repente, você olha para essa função de cima e vê que o limite vai dar 0. Você olha para a função de baixo e vê que o limite vai dar 0. Tá? E não dá para fazer aquilo que nós fizemos nos limites anteriores, de fazer decomposição do polinômio, simplificar, porque nem tudo é polinômio. Entende? O que nós fizemos foi para funções racionais, que em cima é polinômio e embaixo também é polinômio. Então, dá para fazer as decomposições lá e cortar as coisas que estão fazendo dar 0. Aqui, não. Aqui pode aparecer funções hiperbólicas, funções trigonométricas, função potência. Então, não vai funcionar essa ideia. Tá? Outra coisa que poderia acontecer. Poderia acontecer de em cima ficar infinito e embaixo também ficar infinito.
Também a gente não sabe como resolver isso. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado ao infinito, infinito elevado a 0. Tudo isso são indeterminações, tá? Que não fazem sentido. Quanto é que vai dar? Tá? Então, o hospital percebeu o seguinte: bem, se você não consegue resolver esses limites olhando para as funções, talvez a solução não seja olhar para a função, mas sim olhar para a taxa de variação dela. Entende? Pode ser que, se você compreende como é que essas funções crescem ou decrescem, se você compreender isso, talvez você consiga resolver os limites que você não está conseguindo fazer. Então, essa foi a sacada genial dele, tá? E funciona. Então, olha como é que funciona. Projeta lá, por favor. Então, olha, suponha que você tenha o limite de uma função dando 0, o limite de uma outra função também dando 0, tá? Ou suponha que você tenha que o limite de uma seja mais ou menos infinito e da outra seja mais ou menos infinito. Não importa, tá? Então, fazer esse quociente, o limite desse quociente, é a mesma coisa que você fazer o limite das derivadas, tá? Nota que o que você está fazendo aí não é regra do quociente, tá? O que você está fazendo é, olha para a função de cima, deriva. Olha para a função de baixo, deriva. Aí depois você calcula o limite. Se der um limite, esse limite é o mesmo limite do quociente das funções, tá? A gente não vai demonstrar isso, que não é o nosso intuito. A gente vai resolver os problemas, tá bom? O Guidorizzi chega a demonstrar, acho que ele demonstra um caso, ou 2 casos, não lembro. Mas ele chega a fazer uma demonstração, dei uma olhada rápida ontem, mas não quero fazer demonstrações. Vamos lá. Então, vamos pegar o primeiro problema. Olha lá. Esse primeiro problema, de limite de x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. Esse limite a gente sabe resolver. Porque nós fizemos esse tipo de limite, lembra? Se você pegar o polinômio de cima e dividir pelo polinômio de baixo, vai dar para fazer essa divisão, tá? Só que a gente não vai fazer dessa forma. Vamos fazer pelo que o L'Hospital descobriu. Vamos lá. Então, o que é que ele descobriu? Primeiro, verifica se satisfaz a hipótese dele. Qual é a hipótese dele? Em cima tem que dar 0 e embaixo tem que dar 0. Ou em cima infinito, embaixo infinito. É isso que precisa acontecer, tá? Então, vamos pegar o primeiro limite. Limite de x tendendo a 2, x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. Esse é o nosso problema, tá? Projeta aqui, por favor. Então, ó, se o x vai para 2, aqui em cima vai para 0, embaixo também vai para 0. Então, está ficando 0 sobre 0, que é uma indeterminação, tá? Então, o L'Hospital falou o seguinte: deriva em cima, deriva embaixo. E depois aplica o limite. Então, vamos seguir o que ele disse. Então, limite de x indo para 2. Quanto é a derivada desse cara? 3x ao quadrado. Quanto é a derivada desse cara? 1. Agora, você consegue calcular esse limite? Sim ou não? Substituindo 2, 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 4, 12. Acabou. Ok? Terminou o nosso problema. Tá? Pelo que nós fizemos antes, olha o que era que a gente precisava fazer antes. Você precisava pegar esse cara, dividir por esse, lembra? Fazer aquela divisão de polinômios. Não dava uma trabalheira danada. Por mais que você saiba a regra de Brillo-Ruffini, você tem que fazer uma divisão de polinômios. Depois você simplifica e vai chegar no mesmo resultado. A sacada do L'Hospital foi incrível. O que foi que ele fez? Cara, tu não precisa olhar para as funções. Se você sabe o comportamento delas, de como elas crescem ou decrescem, isso basta. Isso é suficiente. Tá? Essa sacada é incrível. Beleza? Ficou claro? Tá? Vamos para outros exemplos. Qual exemplo você quer fazer? Vamos fazer a 8? O exemplo 8? Lembra que nós provamos que o exemplo 8 é 1? Que é o limite trigonométrico fundamental?
limite de x indo para zero do seno de x sobre x. O que foi que nós fizemos para provar que esse limite é 1? Nós usamos a regra do sanduíche, lembra? O que foi que a gente fez? A gente pegou um meio arco, aliás, um quarto de circunferência, aí nós pegamos... O que foi que a gente fez? Eu acho que a gente fez uma coisa assim, não foi? Aí nós pegamos, eu acho que foi esse triângulo aqui de dentro, o setor circular, e depois a gente pegou o triângulo de fora. Não foi? Foi isso que nós fizemos. E aplicamos a regra do sanduíche para provar que isso dá 1. Deu um trabalho, não deu? Olha o que o hospital está dizendo para a gente. Esse cara, se o x vai para zero, dá zero. Esse aqui também dá zero. Então ele diz assim para a gente, ó, deriva em cima, deriva embaixo. E aplica o limite. Então vamos fazer. Limite de x indo para zero. Derivada do seno é cosseno. Derivada de x, 1. Agora aplica o limite. X vai para zero. Cosseno de zero é quanto? 1. Acabou. Entendeu? Aí tu deve estar aí revoltado, né? Por que tu fizeste isso aqui comigo se dá para fazer assim? É porque é uma construção, né? A gente vai construindo. Quem faz cálculo 1 pela segunda vez, que vocês não devem fazer isso, vocês têm que passar de primeira. Quem faz cálculo 1 pela segunda vez, sempre, nas provas de limite, a primeira coisa que eles perguntam para a gente na hora da prova, eu posso usar no hospital? A primeira coisa que eles perguntam. Posso usar no hospital? Diz que eu posso. Diz. A gente não pode dizer não. Entende? Não pode dizer não, porque é uma regra. Ela está correta, ela é uma regra. Só que qual é o problema? Tu não pode usar no hospital em qualquer lugar, de qualquer forma. Percebe? Tem que obedecer à hipótese. Qual é a hipótese? Em cima tem que ser 0 e embaixo tem que ser 0. Em cima tem que ser infinito e embaixo tem que ser infinito. Se não for um caso desse, não pode. Entendeu? Não é qualquer limite que tu vai pegar. Ah, vou pegar uma função aí, não estou conseguindo fazer. Não estou conseguindo é porque eu não estava derivando. Vou derivar em cima e embaixo até morrer. Não vai dar certo. Tem que ter as hipóteses. Tá? Só funciona se estiver nas hipóteses. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima. Qual você escolhe aí? Qual? 3. Vamos lá, 3. Olha a 3, né? A 3 é linda. Limite de x indo para 1. Mas eu acho que a mais bonita é a 4. Ou a 5. X à quarta menos x ao cubo menos 3x quadrado mais 5x menos 2, isso tudo dividido por x ao cubo menos 3x quadrado mais 3x menos 1. Tá? Vamos lá. Pega o 1, substitui lá em cima. Olha, esse vai ficar 1, esse vai ficar menos 1, né? Então já cancela esses dois. Esse vai ficar menos 3, aqui tem menos 2, com menos 3 vai dar menos 5. E aqui está 5 positivo, então vai dar 0 em cima. Tá? Torcer para dar 0 embaixo agora. Esse cara dá 1, já tem menos 1 bem aqui, ó. Cancela. Esse cara dá menos 3 com 3, 0. Ótimo. Está dando 0 sobre 0. É só derivar em cima e embaixo. Eu poderia tentar resolver pelo que eu já sei? Sim, poderia. O que você ia ter que fazer? Ia ter que pegar esse polinômio, dividir por x menos 1. Pegar esse polinômio, dividir por x menos 1. Tu ia ralar legal, né? Dá uma trabalheira danada para fazer isso. Tá? Mas ia conseguir. Tá? Vamos lá. Aplicando a regra do hospital aí. Derivada de x à quarta. 4x ao cubo. Agora também tu não vai errar a derivada de um polinômio, né? Derivada de x ao cubo. 3x quadrado. Menos derivada de 3x quadrado. 6x. Derivar em 5x? 5. Isso tudo dividido por derivada de x ao cubo.
3x². Derivada de menos 3x², 6x. Derivada de 3x? 3. Vamos ver, né? Pega o 1. Aqui dá 4, certo? Esse aqui dá menos 3. 4 com menos 3 dá 1. Beleza? 1 com mais 5 dá 6. E esse está dando menos 6. Deu 0. Tem que torcer para não dar 0 embaixo, né? Vamos lá. Embaixo, 3 positivo. Com mais 3, 6. Com 6 negativo deu 0. E agora? O que é que diz a regra de L'Hospital? Se você tem um limite, ele pergunta de onde vem o limite? Não. Caiu, você está andando na rua, tropeçou, tinha uma pedra, aí você pega, embaixo da pedra tem um limite. Vai lá, resolve ele, né? Você está andando, alguém joga um livro em ti, tu não te ofende, tu primeiro pega o livro. Se é de cálculo, tu diz, obrigado. Aí pega o limite, resolve o limite. Não importa de onde veio o limite, você tem que resolver o limite. Está aqui o limite. Esse limite de onde veio? Não interessa. Está dando 0 sobre 0. Opa, L'Hospital. Beleza? Ah, mas eu já fiz uma vez. E daí? Faz outra. Deixa de preguiça. Vamos lá. Então, aplica L'Hospital de novo. Então, limite de x indo para 1. Derivada desse cara. 12 x² menos 6x menos 6. Dividido por derivada desse. 6x menos 6. Aí você vai. Aplica o 1. Pega o 1. Substitui aqui. Dá quanto? 12. E esse? Menos 6 com menos 6 dá menos 2. Está dando 0 em cima. Tá? E aqui? 0. Está dando 0 sobre 0. Adivinha o que você tem que fazer? Aplica o L'Hospital de novo. Tá? Aí tu diz assim, não era melhor a gente ter dividido logo o polinômio lá? A gente não está nessa parte do assunto. Nosso assunto agora é L'Hospital. Desconcentra aqui. Vai. Limite de x indo para 1. Derivada desse cara. 24x. Derivada desse, menos 6. Derivada desse, 6. Certo? Aplico 1 agora. Isso aqui dá quanto? 24 com menos 6. 18 dividido por 6. 3. Olha que lindo. Oi? Não, porque vai ter uma hora em que vai continuar a incógnita embaixo, mas não vai estar dando 0. Entendeu? O negócio é você fugir da indeterminação. Tá? Beleza? Ficou claro? Quantas vezes eu precisei do L'Hospital aqui? 1, 2, 3. 3 vezes. Tá? Então, olha a sacada do L'Hospital. A sacada dele foi a seguinte. Você olha para as funções, não consigo enxergar o limite. Ótimo! Olha para a derivada dela. Aí você diz, olha, mesmo olhando para a taxa de variação dela, não consegui entender. Ah, então olha para a segunda taxa de derivada dela. Mesmo olhando para a segunda taxa de derivada dela, não consegui entender. Então olha para a terceira taxa de derivada dela. Entendeu? Em termos geométricos, o que o L'Hospital está falando para você é o seguinte, eu vou conseguir te explicar até um ponto. Ele diz o seguinte, você olha para a função, não consegue? Tá. Olha para a primeira taxa de variação. A primeira taxa de variação diz se a tua função está crescendo ou se ela está decrescendo. Tá? Não funcionou? Então você olha para a segunda taxa de variação. A segunda taxa de variação ela te fornece a concavidade do gráfico em cada região do gráfico. O que quer dizer isso? Se ele tem uma abertura para cima, se ele tem uma abertura para baixo. Tá? Então essa é uma informação a mais. Isso ainda não foi suficiente para ti? Beleza, então tu vai para a terceira derivada dele. A terceira derivada não sei te explicar agora exatamente o que é que vai dar. Porque eu não te expliquei ainda ponto de máximo e mínimo. Tá bom? Então eu paro aí, na segunda derivada. Tá? Ok? Ficou claro? Então essa que é a sacada do cara. Muito boa a ideia. Vamos para a próxima. Qual vocês escolhem?
4. Vamos para 4. A 4 é limite de x indo para 0 da tangente de x menos x sobre x ao cubo. Se o x vai para 0, quanto é a tangente de 0? Tangente de 0 é 0. Aqui também é 0. Então, em cima está dando 0 e embaixo também está dando 0. Tá? Então, 0 sobre 0 é indeterminação. Beleza? Então, aplico a regra de L'Hospital. Então, vai ficar limite de x indo para 0. Quanto é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado menos... Quanto é a derivada de x? 1. Derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado. Tá bom? Ok? Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Se o x vai para 0, para onde a secante está indo? Secante de 0 é quanto? Como que tu não sabe? O que é secante? É 1 sobre... A propósito, eu já logo aproveito. Eu aposto como tu deve ter algum amiguinho, teu irmão, teu primo, teu vizinho, alguém que passou no vestibular, não passou? Conhecido teu, que está vindo para engenharia, né? Coloca esse pequeno, essa pequena logo para estudar, tá? Já diz, olha, identidade trigonométrica, pelo amor de Deus, vai estudar, a gente tá ferrado. A minha vida mudou. Manda eles estudarem, pelo amor de Deus, tá? Porque estão comemorando ainda, não estão? Raspando a cabeça, quebrando o ovo. Eles não sabem o que está por vir. Manda eles estudarem, tá? A gente não vai mudar. A gente não vai mudar. Emerson e eu, a gente piora a cada ano. Diz assim, não, eu vou ter que estudar. Então, se tu conhece um, estuda. Diz para ele assim, ó, só te digo uma coisa, estuda. Mas como vocês são péssimos, vocês devem estar pensando assim, não falar nada. Não me falaram. Se eu sofrer, eles vão ter que sofrer também. Seus péssimos. Tá vendo como é que vocês são? Depois vocês querem falar mal da gente, né? Vai lá. X, 0. Se o x for 0, o que é secante? Não é 1 sobre cosseno? Certo? Quanto é o cosseno de 0? É 1. Então, a secante de 0 é 1. Vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. E aqui também vai dar 0. Então, é 0 sobre 0. Aí, tu acha que o hospital quer trabalho para ele? Essa técnica que o hospital desenvolveu, é uma técnica que gera trabalho ou que evita trabalho? Ela evita trabalho. Mas se tu quiser derivar isso aqui, tu vai ter que derivar a secante ao quadrado. Quem é a derivada da secante? Certamente tu não decorou. Tu vai ter que usar ainda aqui a regra da cadeia, né? Então tu logo suspeita assim, peraí, o hospital era esperto. Ele fez as coisas para evitar trabalho. Se ele fez as coisas para evitar trabalho de forma inteligente, então não deve ser para derivar esse negócio aí. Deve ter alguma coisinha que ele ainda não falou para a gente. Secante ao quadrado de x menos 1, nono ano. O que é isso? Isso é o quê? Isso é tangente ao quadrado. Todos vocês lembram do nono ano de vocês? Vocês viram isso lá, tá? Então, ó, isso aqui é igual limite de x indo para 0. Isso aqui, secante ao quadrado menos 1, isso é tangente ao quadrado. Dividido por 3x quadrado. Aí tem gente que está dizendo, de onde que é tangente esse negócio aí? Quem foi que disse que é tangente? Vai, mata a tua vontade. Pega aquele papel lá que tu chama de diário. Meu querido diário. Então, secante ao quadrado de x menos 1. O
que é isso? O que é secante? Não é 1 sobre cosseno? Então, é 1 sobre cosseno ao quadrado, certo? Menos 1, tá? Isso aqui é igual 1 menos esse vezes esse. Vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado. Isso aqui tu sabe. Isso aqui tu sabe que isso é seno. Não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe, porque tu sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, tu sabe que isso aqui é 1. Pega esse carinha, passa para lá, é esse. Então, esse aí é o seno. Então, isso aqui sobre o cosseno ao quadrado. Olha lá, seno sobre cosseno não é tangente? Só que está ao quadrado, tá bom? Muito bem. Então, isso aqui, ó, igual. E agora? O que você vai fazer? Aplica o limite. Quanto é a tangente de zero? Sobre zero. Vai. Não, a gente não vai derivar. O hospital ele é esperto. Diga. Limite trigonométrico fundamental. Como é seu nome? Pedro. Eu vou até querer saber tuas notas, Pedro. Porque o Pedro já enxergou a parada. Então, olha. Tangente. O que é tangente? Não é seno sobre cosseno? Então faz isso. Então vamos lá. Limite de x. Tangente é seno sobre o cosseno. Isso está tudo ao quadrado, né? Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Dividido por 3x ao quadrado. Tá? Então, ó, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, isso aqui é igual limite de x indo para zero, tá? Vou fazer assim, ó. Vai ficar seno ao quadrado dividido por 3x ao quadrado vezes 1 sobre cosseno ao quadrado. Concorda? Olha, conserva a primeira, a segunda eu posso enxergar isso aqui, certo? Conserva a primeira, multiplico pela segunda invertida, tá? Então, 1 aparece em cima, 3x quadrado embaixo. Beleza? Tudo bem? Muito bem, agora, olha, limite do produto é o produto dos limites. E vou tirar esse 3. Vou colocar 1/3 aqui fora, vezes limite de x indo para zero. Vou colocar um colchete bem aqui, do seno de x sobre x, isso ao quadrado, vezes o limite de x indo para zero, de 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Tá todo mundo de acordo? Tá? O que foi que eu fiz? Olha, esse quadrado aqui eu coloquei para fora. Tá? Quando você olha uma coisa ao quadrado, pensa que é uma função elevada ao quadrado. É como se fosse o x ao quadrado. X ao quadrado é uma função polinomial, então é contínua. Se é contínua, o limite pode entrar. Tá? Foi isso que eu fiz, tá bom? Então o quadrado foi lá para fora. Tá resolvido o problema agora? Tá ou não tá? Tá resolvido. Porque se o x vai para zero, o cosseno vai para onde? Vai para 1. Então isso aqui dá 1. Tá? E esse aqui dá quanto? Isso aqui dá 1. Ao quadrado vai continuar dando 1. Então a resposta é 1/3. Ok? Linda, né? Não é linda essa? É linda demais. Tinha que ter umas 3 dessa na prova. Muito bem, muito bem. Vamos fazer a próxima. Qual você quer fazer? Já fizemos a primeira, a terceira, a quarta. 9. 9.
limite de x indo para menos infinito de e elevado a menos x sobre x ao cubo. Vamos lá, 9. Olha só. Se o x está indo para menos infinito, então aqui em cima vai ficar mais infinito, tá bom? Então vai ser e elevado a um número muito grande. Então isso está indo para mais infinito, certo? Aqui embaixo, menos infinito elevado ao cubo vai dar uma coisa que vai para menos infinito. Então tá ficando indeterminação do tipo infinito sobre infinito, com sinais contrários, tá? Mas satisfaz o hospital, tá? O hospital não diz que precisa ser o mesmo sinal. Ele diz que é infinito sobre infinito, beleza? Te pergunto, como é que a gente vai fazer então? O que é que pede para fazer? Derivar, tá? Você deriva em cima e deriva embaixo. Atenção, não é regra do quociente, tá? É derivar só em cima e derivar só embaixo, beleza? Então vai ficar isso aqui, ó, limite de x indo para menos infinito, derivada desse cara, menos e menos x. Derivada desse cara, 3x ao quadrado. E agora? Você experimenta aplicar o menos infinito. Aqui vai dar mais infinito, vai ficar e elevado a mais infinito, que vai dar uma coisa que vai para mais infinito, só que está negativo, então vai dar uma coisa que vai para menos infinito. Esse cara vai dar uma coisa que vai para mais infinito, então infinito sobre infinito. Vou ter que aplicar o hospital de novo, tá? Então aplica de novo o hospital. Então, x indo para menos infinito, derivada desse cara, vai dar ele mesmo, agora troca o sinal. Derivada desse cara, 6x. Tá? E agora? Não está dando a mesma coisa? De novo, infinito sobre infinito. O que você vai fazer? L'Hospital de novo. Deriva esse cara. Derivada desse cara é menos e elevado a menos x. Derivada desse é 6. Agora aplica L'Hospital. Tá? Só cuidado agora para dar a resposta. Tá bom? Se está indo para menos infinito, aqui em cima vai para mais infinito. Então seria e elevado a uma coisa muito grande positiva. Então esse cara está indo para um valor muito grande positivo. Só que tem um negativo na frente. Então é uma coisa muito grande negativa. Dividido por 6 vai dar negativo ainda. Então a resposta é menos infinito. Tudo bem? Não vai me escrever só infinito ali, tá? Tá? Menos infinita a resposta. Muito bem. Vamos para a próxima. Projeta lá. Qual a gente vai agora? Qual? Sexta. Boa escolha. Vamos para a sexta. Limite de x indo para zero pela direita de x vezes logaritmo natural de x. Eu só não lembro como faz, espera aí. Deixa eu tentar lembrar. Vai, já sei, vai. Como faz? Como é que é? É derivada de quem? Repete, por favor. Uma constante. Tá, se arrependeu então. Tá. Como faz? Nota, vamos pensar. Olha. Se está indo para zero pela direita, ele tinha que colocar mesmo para zero pela direita, tá? Porque o logaritmo só está definido para números positivos. Beleza? Então não pode ir para zero pela esquerda. Não faz sentido. Então tinha que ser a zero pela direita. Esse cara está indo para zero e esse cara está indo para onde? Não. Como é o gráfico do logaritmo?
O gráfico do logaritmo é uma coisa assim, ó. Lembra? Tá? Se eu estou me aproximando de zero pelo lado direito, o logaritmo está indo lá para menos infinito. Ok? Então, isso aqui é uma coisa do tipo zero vezes menos infinito. Não se encaixa no que o hospital nos ensinou. Então, eu preciso fazer modificações na questão, modificações entre aspas, para eu poder me encaixar nas hipóteses de hospital. O que vocês sugerem? Ou vocês acham que a questão sempre vai estar assim, ó, usa o hospital? Não. Você pega a questão e ajusta ela para ser possível usar o hospital. Nem sempre vai estar na cara para usar. Tem hora que tu precisa fazer as devidas adaptações, que é o caso desse problema. O que a gente vai fazer? O que vocês sugerem aqui? Modificações que não mudam a questão. A questão continua sendo a mesma, mas você vai enxergar ela de outra forma. Como seria? O que diz o hospital? Que tem que ter indeterminação do tipo 0 sobre 0. Infinito sobre infinito. O que é isso? O que é isso se não é um quociente? Certo? Então, tu tens que transformar o que tu tens ali, que é uma multiplicação, e isso não pode ser visto como uma multiplicação. Tu tem que conseguir enxergar como um quociente. Que quociente? Como ficaria? Como é que é? Me dá o inverso. O logaritmo de x sobre 1 sobre x. Perfeito. Consegue enxergar isso? Olha, pego a primeira e multiplico pela segunda invertida. É exatamente isso. Vamos ver agora se isso é aplicável ao hospital. X está indo para zero pela direita. Esse está dando menos infinito. E esse aqui? Esse aqui está indo para onde? Mais infinito. Lembra o gráfico da 1 sobre x? Olha, é por isso que a gente vê os gráficos com vocês. Não desprezem as coisas que eu dou aqui para vocês. Tudo é utilizado. Tudo é muito bem pensado. Não são jogados, tá? Não são exemplos à toa, aleatórios. Não é isso. Tudo é utilizado. Então, esse gráfico já apareceu aqui para vocês. Esse gráfico é o gráfico do 1 sobre x. Tá bom? Então, isso já tem que estar na tua cabeça, tá? Quando eu me aproximo de zero pela direita, eu estou vindo por aqui, o gráfico está indo lá para cima. Tudo bem? Então, esse cara aqui, eu já sei que ele está indo para menos infinito. E esse cara, agora eu sei que ele está indo para mais infinito. Então, é um quociente de infinito sobre infinito. Então, é aplicável a regra de L'Hospital. Ficou claro? Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Deriva esse cara, deriva esse cara. Tá? Então, vamos lá. Limite de x indo para zero pela direita. Derivada do logaritmo, como é? 1 sobre x. Derivada do 1 sobre x. Derivada do 1 sobre x. É o quê? Não. 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 Pega o papel e faz. Para de chutar. Tu vai pegar na prova. É isso aqui. Tu vai perder teu ponto assim e não sabe fazer?
Bora, faz logo. Quem já sabe fala a resposta. É menos x elevado a menos 2, que pode ser enxergado como menos 1 sobre x quadrado. Você esqueceu do menos. E não vem me falar é por causa de um sinal. Porque eu caí na besteira de falar para um professor, por causa de um sinal, professor, você vai me tirar ponto. A questão valia 2 pontos, o professor me deu 0. Eu falei, por causa de um sinal. Aí ele falou assim, ele puxou a chave do carro dele e mostrou assim para mim. Quer? Aí eu falei, como assim, professor? Pega o carro, vai no Almirante Barroso, acelera. Passa todos os sinais verdes. Quando tiver o vermelho, tu não freia. Pergunta se eles vão te perdoar. Nunca mais eu reclamei de sinal para ele. Tá? Então vamos lá. Então, não esqueçam os sinais. Tá? Derivada do 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Tá ok? Aí, você trabalha agora nisso aqui, que dá para trabalhar. Tá? Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, certo? Então, isso aqui é limite de x indo para 0 pela direita, a primeira, vezes a segunda invertida, que é x quadrado sobre menos 1. Tá? Olha, isso aqui vai dar o quê? Vai dar limite de x indo para 0 pela direita. Dá para cancelar x com x aqui, né? Então, isso aqui vai dar menos x. Certo? Se o x está indo para 0, isso vai dar 0. Acabou o problema. Beleza? Nota qual é a dificuldade? É enxergar a manipulação que tu tens que fazer. Essa foi a dificuldade. Daí que quando vocês acham que a gente está falando, brincando com vocês, quando a gente fala assim, ó, façam 50 exercícios, 30 exercícios, 100 exercícios, é porque é fazendo exercícios que vocês vão se deparar com coisas diferentes. Não tem ganho educacional você pegar, vou fazer uma questão de limite, polinômio, vou fazer mais 70 de polinômios, vai ganhar o quê? Não vai ganhar nada. Tu tem que pegar questões diferentes. Pega um polinômio, pega a trigonométrica, pega a racional, pega a potência e vai modificando, entendeu? É assim que você aprende, é assim que você começa a perceber as técnicas. Vamos para a próxima. Agora a gente vai fazer a 7, tá? Porque a 7 é consequência da 6. Você não consegue fazer a 7 sem a 6. Se você fosse escolher primeiro a 7, você ia ter que fazer primeiro a 6. Tá? Vamos fazer a 7. Limite de x indo para 0 pela direita, de x elevado a x. Eu já disse que a 7 é consequência da 6. Então, como que você vai fazer? Nota que, olhando para isso, no hospital não serve, né? Por quê? Vai ficar 0 elevado a 0. No hospital não diz isso. Ele diz que é 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Como fazer? Qual seria a ideia? Alguém já enxergou? Como foi a prova de vocês? A última. Oi? Continua aqui? Não queria saber da prova? Ainda não vi as notas de vocês da última prova. Quero ver ainda. Porque eu só tinha visto de 3, né? Vocês já fizeram 4 provas. A média da quarta ainda não tinha. E aí, como fazer? Nada? Vamos lá. Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou chamar de y é igual a x elevado a x. Certo?
se aplica o logaritmo natural dos dois lados, tá? Então, logaritmo natural de y é igual ao logaritmo natural de x elevado a x, certo? Aí, é aquela técnica que a gente fez. Para que a gente fez isso? Foi para achar a inversa dessa função? Não lembro. Não, foi para achar a derivada dessa função, lembra? A gente trabalhou para achar a derivada dela. Acho que foi isso. Então, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, certo? Propriedade de logaritmo, tá? Então, vai ficar y igual a e elevado a isso. Logaritmo natural de x elevado a x, tá? Agora, a propriedade de logaritmo, o expoente vem para frente multiplicando, certo? Então, isso aqui vai ficar y igual a e elevado a x vezes o logaritmo natural de x. Então, a manipulação que nós fizemos foi dizer para você que calcular limite usando isso é a mesma coisa que calcular limite usando isso. Tudo bem? É a mesma coisa. Então, esse limite é igual a esse limite. Tá? Então, vamos lá. Então, o limite de x indo a zero pela direita de x elevado a x é a mesma coisa que limite de x indo a zero pela direita disso aqui, da exponencial x logaritmo natural de x. Tudo bem? Esses dois limites são iguais, tá? Pronto, já fiz as manipulações. Agora me diz qual é a resposta. Qual é a resposta? Você tem isso, tá? Você tem isso aqui. Eu sei alguma coisa disso aqui? Diga. Dá 1. Por que dá 1? Porque é o mesmo desse daqui que nós fizemos agora há pouco, tá? Esse limite aqui, ó. Esse limite aqui, qual é a resposta dele? A resposta dele é 0, tá? Mas isso aqui não é exatamente o expoente que está aqui? Certo? É exatamente o expoente que está aqui. Isso aqui, a exponencial, é uma função contínua. Se é uma função contínua, o limite entra na função. Tá? Então, como a exponencial é contínua, temos que esse limite de x indo a zero pela direita da exponencial de x, logaritmo natural de x, isso é a mesma coisa que exponencial do limite de x indo a zero pela direita de x, logaritmo natural de x. Ok? O limite entra no expoente. Tá bom? Porque é contínua. Tá? E esse limite aqui é o que nós calculamos lá. Esse limite é 0. Então, esse aqui vai ficar e elevado a 0, que é 1. Beleza? Aí eu te pergunto, usamos L'Hospital? Usamos ou não? Claro que usamos. Onde? Nesse aqui. Ok? Para resolver esse, a gente não usou L'Hospital? Agora nós estamos pegando o resultado desse. O resultado tem L'Hospital. Tá? Então, usando o resultado, essa passada daqui para cá é aqui que está o L'Hospital. Tá? Porque esse é 0, a gente provou usando o L'Hospital. Beleza? Tá? Muito bem. Então, nota que os problemas eles são pensados para funcionar.
Olha lá, eu coloquei o problema 6 e o problema 7. Se você está fazendo questões no livro, aí não vai fazer isso de você pegar a questão do livro. Às vezes o livro vai até a letra U, né, até a letra Z. Não vai fazer assim, ó, de começar da última pro início. Não faz isso, tá? Você tem que seguir a ordem mesmo. A ordem ela foi pensada, tá? A 6 aí, ela tá primeiro porque você precisa entender ela para fazer a 7. Ok? Então, se tiver essas duas questões no teu livro lá, na hora que tu está fazendo, a 6 vai aparecer primeiro e a 7 vai aparecer depois. Então, se você está resolvendo questões do livro, você está fazendo assim, a primeira está fácil, a segunda está fácil, a terceira você já olha assim, não consigo fazer a terceira, vou pular logo. Vou pular mais umas 5, aí você pula. Quando chegar na questão lá para fazer e você não conseguiu fazer, muito provavelmente, alguma das questões que você pulou, tu vais precisar dela. Entendeu? Ou ela, ou a sacada que tem nela. Entendeu? Então, tu vai fazendo as questões. Tu já tem maturidade para saber questão que é fácil. Questão que é direta. Você já tem essa maturidade. Você olha para a questão e você diz, isso aqui eu sei fazer. Isso aqui, se eu derivar aqui, acabou. Pronto, eu não vou nem fazer mais. Já sei que dá para fazer. Tá? Vai para a próxima. Essa aqui, será que eu sei? Derivar, não sei se está certo. Aí você tenta. Beleza? Agora, se você já consegue enxergar que você consegue fazer, nem faz. Porque você sabe, eu já sei essa. Pula. Ganha tempo. Tá? Projeta lá. Olha só. Qual foi que nós ainda não fizemos? Olha, a gente fez a primeira. A segunda a gente não fez. Certo? A segunda não fizemos. Olha para a segunda. Você consegue fazer a segunda? Vamos pensar se a gente precisa fazer. Vamos fazer como vocês precisam estudar. Olha para a segunda. Se o x vai para 0, vai ficar seno de 0, que é 0, dividido por 0. Dá para aplicar no hospital? Dá. Qual é a derivada do seno de ax? Vai dar? O quê? A cosseno de AX. Não esquece do Azinho lá dentro. Tá? Tem que aplicar a regra da cadeia. E embaixo vai dar 1. Beleza? E quando aplicar o x indo para 0, o cosseno de 0 é 1. Então a resposta vai dar A. Então, nota que eu estou só pensando, já sei que vai ter solução. Já sei que vai ser fácil. Então não vou nem tentar essa, já sei que é direto. Tá? Já pulo essa. Agora, pensa na quinta, olhando para a quinta. Você consegue enxergar a solução de imediato? Para a questão 5? Olha lá. Olhando para ela. O que você acha que você tem que fazer na quinta? Você vai querer separar os limites? Não parece ser uma boa separar os limites, né? Tá? Então você vai ter que juntar essas duas frações. Juntar as duas frações vai dar uma trabalheira, não vai? Então, essa questão tu tem que fazer. Deu para entender? Você visualizou dificuldade na questão? Faça a questão. Estudar não é como na vida. Na vida a gente olha assim, ó. Ih, aquilo ali vai dar trabalho, eu já vou até me desviar disso. Ih, aquilo ali é problema, não quero problema para a minha vida. No estudo é diferente, tu está estudando cálculo. Cálculo é problema. Você olha, esse problema é difícil. Quero ele para mim. É assim que tem que ser. Tá? Você tem que ir atrás dos problemas difíceis. Problemas fáceis não fazem você evoluir. Vamos lá, vamos pegar a quinta. Olha lá, limite de x indo para 0, de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou juntar as duas frações. Juntar duas frações, se tem uma diferença, é soma e subtração de frações. Como é que se faz isso? Tira o MMC entre os caras, né? Tu não conhece quem é o valor de x, não sabe quem é o valor de seno de x, então o MMC é o produto deles. Tá?
Então, isso aqui vai ficar igual limite de x indo para zero, o produto dos caras, x seno de x. Então, esse dividido por esse. Isso dividido por isso vai dar seno. Seno vezes 1, que dá o próprio seno. Menos esse dividido por esse dá x vezes 1, dá x. Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Agora vamos pensar. Serve L'Hospital aqui? Se o x for 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Então, em cima está dando 0. E embaixo? Também está dando 0. Então, serve aplicar L'Hospital. Então, vou fazer isso. Então, aplicando L'Hospital pela primeira vez. Aqui vai ficar cosseno menos derivada de x é 1 dividido. Aqui eu tenho que aplicar a regra do produto, né? Então, derivada de x é 1. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é cosseno. Vamos ver o que está acontecendo. Se o x vai para 0, aqui dá 1. 1 menos 1 dá 0. Tá? Então, está dando 0 em cima. Embaixo, se der um número embaixo que não é 0, acabou o problema. Mas se der 0, eu tenho que aplicar L'Hospital de novo. Então, olha, seno de 0 é 0. E aqui vai dar 0, porque 0 vezes isso vai dar 0. Então, está dando 0 sobre 0. Aplico o L'Hospital novamente. Então, limite de x indo para 0. Derivada do cosseno. Menos seno. Dividido. Derivada do seno é cosseno. Mais regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então vai ficar x menos seno, né? Então eu vou colocar um menos aqui. Menos x seno de x. Tá? Agora aplica o limite, vê se funciona. X vai para 0. Aqui vai dar quanto? 0. Calma, vem embaixo. Aqui dá quanto? Dá 1 e aqui? 1 e aqui? 0. Então, embaixo está dando 2. Em cima, 0. Embaixo, 2. Quanto é que dá? 0. Acabou. Entenderam? Enquanto tiver 0 sobre 0, é indeterminação. 0 sobre um número diferente de 0 não é indeterminação. É 0. Ficou claro isso? Tá? Entendeu? Tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Qual a gente faz? Já fizemos a primeira, fizemos a segunda de cabeça, fizemos a terceira, fizemos a quarta, fizemos a quinta, a sexta, a sétima, a oitava também. Só falta a oitava, a nona e a 10ª. Qual vocês querem? 10ª. Qual é a resposta da 10ª? Qual é a resposta da 10ª? Vocês já têm condições para responder a 10ª olhando para ela. Vocês só não sabem que já sabem. Vamos pensar. A 10ª é um quociente entre o logaritmo e a exponencial, que tem uma composta aí, né? Mas é uma exponencial. Tá? Olha para cá. Olha, eu vou colocar o gráfico dessas funções aqui. Pensa comigo. Vê se você lembra que o gráfico do logaritmo é uma coisa assim. Sim ou não? É assim o gráfico do logaritmo. O gráfico da exponencial é uma coisa assim. Sim ou não? Quem cresce mais rápido? Exponencial ou logaritmo? Exponencial.
Pior ainda, tem um 3 aqui, que faz crescer mais rápido ainda. Então, ela é mais íngreme esse negócio aqui, ó. Beleza? O logaritmo, se o x vai para o infinito, para onde o logaritmo está indo? Para o infinito. Só que você concorda que ele está indo devagar? A exponencial está indo para onde? Para o infinito, só que ela está indo muito rápido. Então aqui são grandezas de infinito, distintas, bem distintas. Então esse cara está indo para o infinito, esse cara também está indo para o infinito, só que esse aqui está indo para o infinito muito mais rápido, mas muito mais rápido. Então qual tu acha que vai ser a resposta? Tu tem que pensar assim, ó, uma coisa e o outro está explodindo embaixo. O que tu acha que vai dar a resposta? 0. Provavelmente será 0. Ok? Então é isso que tu tem que começar a enxergar agora nos problemas. É olhar para eles e já imaginar, olha, vou fazer as contas, mas tá com muita cara que isso vai dar 0. Tá? Mas vamos provar. Vamos pensar. Olha, se está indo para mais infinito, esse cara está indo para mais infinito, esse também mais infinito. Ó. Infinito sobre infinito, L'Hospital. Tá? Vamos fazer isso. Limite de x indo para mais infinito. Derivada do logaritmo. Já sei que é 1 sobre x. Tá? Derivada da exponencial é ela mesma, só que tem um 3 ali. Então vai ficar 3 exponencial de 3x. Tudo bem? Tá? Só que isso aqui não é a mesma coisa que está dividido por 1. Então eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Tá? Então vamos fazer para cá. Então isso lá vai ficar limite de x indo para mais infinito de 1 sobre x. Olha, eu conservei a primeira e vou multiplicar pela segunda invertida. A segunda invertida vai ser 1 sobre 3 exponencial de 3x. Isso aí é a mesma coisa que x indo para mais infinito de 1 sobre 3x exponencial de 3x. Tá? Se o x está indo para mais infinito, para onde está indo esse cara? Esse cara. Esse cara é uma constante. Ele vai para 1 mesmo. Tá? E esse cara? Para mais infinito. Então, 1 dividido por infinito vai dar o quê? 0. Ok? Que nós já sabíamos que ia dar 0. Beleza? Tá? Muito bem, muito bem. Próxima lá. Será que vocês conseguem fazer de cabeça também? Consegue? Pensa aí que eu estou pensando. A nona, tá? Já fizemos a nona? Então a gente já fez todas. Já terminamos então, já fizemos a nona. Vamos voltar então nos 2 problemas de diferenciais que ficaram. Nos 3, né? Ficou a terceira, ficou a quinta e a sexta. Não. A sexta a gente fez, não foi? Ficou só a terceira e a quinta? É isso, né? Terceira e a quinta. A sexta nós fizemos. Se não tem enganado, a gente fez a sexta. Vamos lá, os 2 problemas diferenciais que ficaram e a gente fecha a nossa aula. Vamos fazer a 3. Então, a 3, você tem h de u é igual a exponencial de menos u cosseno de u. Eu estou pedindo para você calcular a diferencial dessa função. Como é mesmo a diferencial? Vocês já aprenderam hoje, vocês já estão safos. Como é que faz? Então, é dy igual a derivada de h
du, porque a variável é u, tá? Então vamos lá. Derivada de h é igual. Que regra vou usar aqui? Quais regras vou usar? Produto e cadeia. Por que cadeia? Porque tem um menos bem aqui. Tá bom? Então, regra do produto e da cadeia. Derivada da primeira vezes a segunda normal. Então vai ficar menos e elevado a menos 1 vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno. Então vou colocar o menos aqui na frente. Menos seno. Tá bom? Então tá aí. Essa é a tua derivada. Então a tua diferencial é igual a menos e elevado a menos u. Vou só arrumar aqui por estética, só por isso. Deu. Acabou. Essa é a diferencial. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer a última diferencial. A última diferencial é... Esse é um sonho, né? Se cair uma dessa na tua prova aí, eu acho que você vai se revoltar. É capaz de você pegar a prova, levantar no mesmo instante e informar o projeto que você se recusa a fazer uma questão desse nível. Você fala assim, não, vou fazer segunda chamada porque tá fácil demais. Como é que vai ficar? Diz para mim. dy é igual a derivada da função dx. Vamos colocar direto logo, já que a molezinha é essa. Que é a derivada dessa função? 2x menos 2 é x. Tem graça, né? Mas tem gente que erra. Mas eu acho que é para provocar. Acho que é para provocar. Só pode. Tá? Quanto tempo eu tenho? 3. Então eu vou iniciar a próxima aula. 3 minutos? Eu vou jogar fora 3 minutos? Não. Tá. Vou terminar a aula porque está faltando 3 minutos? Não é assim. Ó. Nossa próxima aula, nós vamos falar de máximos e mínimos, tá? Máximos e mínimos, falaremos de extremos absolutos e relativos, falaremos de pontos críticos e método do intervalo fechado. Quando faltar 1 minuto, você me fala que eu paro. Então, o que a gente quer falar disso, máximos, mínimos? A gente quer fazer o seguinte, ó. O que eu quero fazer é o seguinte. Suponha que eu tenho uma função que faça isso, tá? Suponha ter uma função que faça isso. Olhando só para o gráfico da função, não é difícil perceber que esse ponto aqui aparenta ser um ponto de máximo, que esse ponto aqui aparenta ser um ponto de mínimo e que esse ponto aqui aparenta ser um ponto de máximo. Não é difícil perceber isso, tá? A pergunta é, como que eu acho esses caras? Tá? Porque aqui eu tenho um gráfico da função. Mas e se eu te dou a função? Eu não sei o gráfico. Como é que eu descubro esses caras? É aí que surgem os pontos críticos. Tá? E é para isso que nós fomos preparados até agora. Para descobrir os pontos críticos de uma função. Como é que tu vais fazer? Vamos pensar. Pensa comigo. Antes desse ponto, a função ela é o quê? Crescente. E depois desse ponto, ela é o quê? Decrescente. Falta 1 minuto, ainda tenho tempo. Então, se a função é crescente, a taxa de variação é o quê? Positiva. Se ela é decrescente, a taxa de variação é negativa. Pensa comigo.
Então quer dizer que nesse ponto a reta tangente é assim, certo? E depois desse ponto a reta tangente é assim, decrescente. Então, os pontos críticos, como que eu acho eles? Nesse lugar, a reta tangente vai ser o quê? Horizontal. Se é horizontal, quanto você acha que vai dar a derivada? Tu é safo demais. Então, esses caras é que serão os pontos críticos. Então, de agora em diante, a gente vai pegar a função derivar igual a zero, onde zerar são os candidatos a máximos e mínimos. Beleza? Estudem isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês.